A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2021, estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 8, que tem por título O Ministério de Evangelista. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, os comentários das lições e também o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, então nós estamos postando aqui no nosso canal o áudio do livro de apoio, onde você pode estar escutando e aprendendo mais acerca da lição. O textuário nos diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. 2 Timóteo 4:5. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A introdução desta lição nos diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Meus irmãos, nesta rica oportunidade, nós vamos estar estudando acerca do ministério de evangelista. Já estudamos acerca do ministério de apóstolo e também o ministério de profeta. Agora nós vamos aprender um pouco mais acerca do ministério de evangelista. Existe aquele evangelista que é dado por Deus à igreja como homens dons, e existe aquela pessoa que evangeliza, que prega o evangelho, que anuncia Cristo aonde ele vai. Essa pessoa não é consagrada, mas ela é como Filipe, um evangelista, uma pessoa que ganha almas para Cristo, uma pessoa que ensina a palavra, Como Filipe ensinou ali aquele etíope. Nós vamos aprender muito com esta lição. Vamos ver qual é a sua finalidade, como são os evangelistas de hoje, e é uma lição com certeza de suma importância para as nossas vidas. Nós sabemos que os dons espirituais são buscados. Você busca os dons espirituais, mas os dons ministeriais são dados. É Deus quem dá. Então não adianta querer, tem que ser chamado, tem que ter vocação. Vamos aqui para o tópico de número 1. Jesus envia os 70. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Então, meus irmãos, quando Jesus Cristo, ele enviou os 70 discípulos para a grande comissão, ele os enviou e também disse: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Veja como foi poucas as pessoas que Jesus enviou, não é verdade? Apenas 70. Se você fosse olhar para o tamanho da seara, deveria haver muito mais trabalhadores. Então é uma realidade muito grande que nós vivemos hoje. São poucas as pessoas que querem cumprir, conforme Paulo disse aqui para Timóteo, faze a obra de um evangelista. Ou seja, são poucas pessoas hoje que querem fazer a obra
de um evangelista. O evangelista, meus irmãos, ele é diferente do profeta, ele é diferente do apóstolo, porque o apóstolo, ele vai fundar igrejas, o profeta, ele vai profetizar a palavra, o evangelista não, é aquele que evangeliza, é aquele que vai ganhar almas, é aquele que vai fazer cruzadas, é aquele que vai sair de porta em porta, entregando panfleto, não é verdade? Nós vamos aprender muito com esta lição acerca deste tema tão pouco estudado nas igrejas hoje, o evangelista. Nós sabemos que em todo o Novo Testamento, você só vai encontrar a palavra evangelista apenas 3 vezes. Sim, e o nosso maior exemplo de evangelista é o Senhor Jesus, que ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e ensinando, ensinando e pregando. Às vezes ele pregava para uma grande multidão e às vezes ele pregava para uma pessoa só. Porque o evangelista tem que ser assim. Às vezes ele vai pregar para uma grande multidão, mas às vezes ele vai pregar para uma pessoa apenas. E o mesmo esforço que ele faz para pregar para uma grande multidão, ele deve fazer esse mesmo esforço para pregar para uma pessoa apenas. Veja que ensino, que mensagem tremenda Jesus pregou para aquela mulher samaritana. Veja que profundidade de ensino Jesus pregou para Nicodemos. E ele ganhou aquelas 2 almas. Então, tanto faz uma alma como uma multidão tem o mesmo valor. Não é verdade, meus irmãos? Então Jesus disse: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Número 2, enviados para o meio de lobos. Jesus não escondeu isso da sua igreja. Ele disse: olha, eu vou enviar vocês como ovelhas, não para o meio de ovelhas, mas para o meio de lobos. Então, quando a gente olha hoje, para os evangelistas, e quando a gente lê a história do passado, os evangelistas do passado verdadeiramente sofriam. Eram ovelhas verdadeiramente no meio de lobos. Eram mortos, torturados, rechaçados, perseguidos. E nós temos aí alguns evangelistas. Aqui na minha lição, como é a revista do professor, nós temos aqui um rápido comentário acerca de 3 evangelistas notáveis que houve. Primeiro, John Wesley. Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade. John Wesley, meus irmãos, pregava o evangelho aos presos. Charles Finney, um famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o evangelho de Cristo, foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, os Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso missionário. Ou seja, foi um grande evangelista. David Wilkerson. O pastor David Wilkerson iniciou o seu ministério no ano de 1958, em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. É esse o trabalho de um evangelista. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras deste grande evangelista, faminto por mais de Jesus, e Toca a Trombeta em Sião. Foram obras aí deste grande evangelista. Então foram evangelistas notáveis, Aqui no Brasil, nós temos a história do maior evangelista que o Brasil já teve, não é verdade? E esse homem
ele ganhou muitas almas para Jesus Cristo. Seu nome se chama Bernard Johnson. Sim, diz a história que ele ganhou mais de 2 milhões de almas para Cristo. Era um homem que fazia cruzadas e que amava as almas. Nós temos aqui o número 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregarem a mensagem do reino com graça. Ou seja, meus irmãos, os 70 que foram enviados de 2 em 2, assim como os 12, receberam poder e autoridade da parte de Jesus para pregar o evangelho com palavras. Não apenas só isso, mas também com demonstração de poder. Ou seja, eles pregavam o evangelho com palavras e Jesus confirmava com sinais, com maravilhas, com sinais e prodígios. Então, essa é a obra de um evangelista, não é verdade? Ele vai pregar o evangelho. E Jesus também vai manifestar o seu poder. Jesus vai curar pessoas. Jesus vai libertar pessoas. Jesus vai salvar vidas através deste evangelismo. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Veja, os demônios vão sujeitar a autoridade deste evangelista que foi chamado por Deus, que recebeu a autoridade do Senhor. Sim, meus irmãos, aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. Então, o poder que acompanha o ministério do evangelista é para confirmar a palavra de Deus e não a sua palavra. Não é verdade? E aqui no número 2, nós temos a grande comissão. Número 1. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Meus irmãos, nós temos aqui esta grande comissão em Mateus capítulo 28 e também Marcos capítulo 16. Essa foi a ordem que Jesus Cristo disse para aqueles discípulos que foram enviados como evangelistas. E ele disse: ide, ensinai. Um evangelista tem que saber ensinar. Ele não deve apenas pregar, ele deve saber ensinar também a palavra. Porque Jesus ensinava e pregava. Há uma diferença, entre o ensino e a pregação. O evangelista não pode pregar apenas, ele tem que saber ensinar. Veja que Filipe, ele ensinou aquele etíope. Ele tem que saber, meus irmãos, as doutrinas bíblicas para ensinar aos novos convertidos, para discipulá-las. Porque o maior segredo não é ganhar alma, o maior segredo é fazer discípulos. Sim. Então, o evangelista tinha que fazer discípulos, logo após batizar essas pessoas. Foi isso que Filipe fez. Logo após ele ter ensinado aquela pessoa, ele batizou ela, Então, essa é a grande comissão. Número 2, o mundo está dividido em 2 grupos. Como que o mundo está dividido? O mundo está dividido em 2 grupos. Os que creem em Jesus Cristo e os que não creem. Jesus foi crucificado na cruz do meio. O ladrão da esquerda não creu em Jesus. E o ladrão da direita creu. Ele confessou Jesus. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Um foi salvo e o outro não. Então o mundo está dividido em 2 partes. Os salvos e os perdidos. Os que creem e os que não creem. Nos que vão para o céu e nos que vão para o inferno. É por isso que nós temos que fazer como Jesus. Estamos ali como se fosse na cruz do meio e devemos pregar para ambos. Não devemos fazer acepção de pessoas, distinção. Devemos pregar o evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus Cristo disse. Agora, a pessoa tem que crer.
E quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Não existe, meus irmãos, salvação garantida para ninguém. Sim, nós temos que crer para ser salvo. Porque um foi salvo porque creu e o outro não, porque não creu em Jesus. Então o mundo está dividido aí em dois grupos. Amém, meus irmãos? Número 3, a grande comissão hoje. Eu achei interessante, meus irmãos, aqui o comentário, né, do nosso amado pastor Elinaldo Renovato, aqui no número 3, falando da grande comissão hoje, nos nossos dias, pelo qual estamos vivendo. Ele disse: apenas 33% da população mundial é composta por cristãos. E nós sabemos que os cristãos estão divididos em 3 grupos: os católicos, os evangélicos e os ortodoxos. Então, os cristãos do mundo inteiro são 33%. Os evangélicos são apenas 11% da população mundial. É o dízimo. Então, é muito pouco, na verdade. É muito pouco, meus irmãos. Por quê? Acredito eu que há uma falha da igreja de não cumprir essa grande comissão para que mais vidas sejam salvas, para que mais vidas sejam libertas, para que mais vidas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se convertam dos seus maus caminhos. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como a Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos evangelizar o continente europeu. Meus irmãos, nós que moramos no Brasil, temos um grande exemplo aí, a Europa. A Europa um dia foi uma grande potência. O cristianismo era dominado ali na Europa e hoje há uma frieza muito grande. As igrejas estão fechando, o número de cristãos estão diminuindo, os muçulmanos estão tomando conta da França. Sim, aí você olha para o Brasil hoje, você vê que hoje eles dizem que 90% da população do Brasil é cristã, ou seja, entre evangélicos e católicos. 90%. Mas veja o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que tomar cuidado, porque senão o Brasil pode se tornar como a Europa. Sim, meus irmãos. Você vê aí as doutrinas anticristãs, as ideologias chegando, né? Os próprios crentes não sabem como votar. Votam em partido comunista, socialista. É perigoso o nosso país se tornar como a Europa se nós não soubermos como votar em partido comunista, se nós não orarmos e buscarmos o avivamento para não esfriar na fé. Não é verdade? Então devemos tomar cuidado. Vamos aqui para o tópico 3. O dom ministerial de evangelista. Número 1. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Então o evangelho, meus irmãos, é aquele que vai, ou seja, o evangelista, melhor dizendo, é aquele que vai pregar o evangelho. Ele vai ser um pregador do evangelho, mas ele é diferente do pastor. Por quê? O pastor, ele é aquele que vai visitar as ovelhas. Ele é aquele que vai pastorear o rebanho.
ele vai trazer uma mensagem pastoral. É aquele que vai ouvir as ovelhas. Agora o evangelista não. Ele vai pregar o evangelho e vai ganhar almas para o Senhor. Ele é como se fosse um itinerante. Ele vai pregar em cruzadas, ele vai pregar em eventos, ele tem aquela mensagem avivalista. Então ele vai ganhar almas e vai trazer para a igreja. E o pastor vai cuidar dessas almas, vai pastoreá-las, vai alimentar as ovelhas agora. Então o evangelista ganha almas e o pastor cuida das almas. Esse é o papel do evangelista. Ele deve ter um profundo conhecimento bíblico. O evangelista deve saber pregar e ensinar. O evangelista tem que ser um homem de oração. O evangelista, meus irmãos, ele, a exemplo de Jesus, ele não tem que ser avarento, pregar apenas por dinheiro ou por fama, porque tem muitos aí que só pregam se cobrar cachê é caro, alto. Mas o evangelista, a exemplo de Cristo, ele prega sem pensar no lucro, ele prega pensando na ovelha. Sim, em ganhar almas para Jesus. E o número 2 é dizer o papel do evangelista. O evangelista é por excelência o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Eu mesmo me converti através de um evangelista. No ano de 2009, através da vida do pastor Adeildo Costa, onde ele, como um grande evangelista, avivalista, pregando uma mensagem poderosa, uma multidão de pessoas se converteu naquele dia e eu estava lá. E logo após eu fiquei na igreja e agora, sobre os cuidados de outro pastor, eu fui pastoreado, fui discipulado. Então o evangelista vai ganhar almas e o pastor vai cuidar dela. Então o evangelista, meus irmãos, tem esse papel, amém? De ser um pregador das boas novas de salvação. O evangelista é como se fosse um itinerante, porque Jesus era itinerante, né? Jesus saía de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele estava em um lugar, de repente ele estava no outro. Mas ele tem as mesmas características que Cristo. Ele orava, jejuava, ele meditava na lei. O evangelista congregava, viu? Porque Jesus ele sempre estava ali na sinagoga. O evangelista tem que ter pastor. Ele tem que congregar, ele tem que ter uma igreja para tomar ceia, para devolver o dízimo. Ele não pode ser um itinerante sem pastor. Então ele tem que ser um evangelista como Jesus. Quem era o pastor de Jesus? João Batista. Jesus, meus irmãos, ele sempre estava na sinagoga, pagava o imposto. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Tem muito evangelista aí que nem devolve dízimo porque não tem pastor. Não toma santa ceia de maneira nenhuma porque não tem igreja. Ele não tem uma autoridade espiritual superior a ele. Então, nós temos aí um grande exemplo de evangelista que é Jesus. Número 3, a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Ou seja, o centro da mensagem deste evangelista é Jesus Cristo. Ele não vai falar dele, ele não vai falar dos seus bens, ele vai falar de Cristo Jesus. Veja que Filipe aqui agora, nós temos esse grande exemplo que era um evangelista. Quando ele foi ensinar para aquele homem, ele ensinou acerca da pessoa de Cristo. É assim que o evangelista deve ser e proceder. O seu fundamento deve ser Cristo Jesus. O evangelista deve ter também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. Meus irmãos, Filipe era sensível. O Espírito Santo disse a ele: vá atrás daquele carro.
O evangelista tem que ser sensível à voz do Espírito Santo também. O obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta, dirigida ao pecador: entendes o que lês? Ou seja, Filipe ele tinha um belo preparo físico também, né? Porque ele teve que correr atrás dos cavalos. Então, o pregador deve ter esse cuidado com o seu corpo, não é verdade? Ele deve ter esse bom preparo físico, cuidar da voz, cuidar de tudo, porque imagine se Filipe não tivesse condições físicas para correr atrás daquele cavalo. Ele não conseguiria evangelizá-lo. E ele tem que saber responder às perguntas bíblicas. O crente, meus irmãos, o evangelista em especial, pelo qual nós estamos estudando aqui, não deve saber de tudo, mas ele deve conhecer pelo menos um pouco de tudo. Ele deve saber pelo menos um pouco de cada doutrina. Amém? O que é predestinação, o que é eleição, o que é justificação, o que é redenção. Ele deve saber um pouco de cada para poder ensinar. Ele tem que fazer essa pergunta para a pessoa: entendes tu o que lê? A pessoa vai dizer: eu não entendo não. O evangelista vai dizer: pois eu sei, eu te explico, eu te ensino. Esse é o papel de um evangelista. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para comentar a lição de número 9, o ministério de pastor. Se você gostou desta lição, nos ajude. Como? Deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.